E hoje a gente vai falar de uma coisa que dói mais que frio de menos 10 graus. O brasileiro que explora outro brasileiro na gringa. Sil, tá sabendo do babado? Quem te contou? Foi a gringa. Eita, gringa fofoqueira! E aí você que achou que morar fora ia ser igual a Gossip Girl, andando de salto alto em Manhattan, passando o verão nos Hamptons com os ricos e famosos, beijar o Dan Humphrey, inclusive minha amiga mora no mesmo quarteirão que ele. Mas a única coisa em que você ganhou foi história pra contar, e não essas histórias que eu mencionei. Eu sou o Gui. E eu sou a Paula, e esse é o Babados da Gringa, o podcast que conta histórias de imigrantes brasileiros aprontando pelo mundo. Falando em histórias, você já mandou sua história pra gente? Vai lá, corre no babadosdagringa.com.br. A gente promete sigilo absoluto. E hoje a gente vai falar de uma coisa que dói mais que frio de menos 10 graus. O brasileiro que explora outro brasileiro na gringa. Olha, eu até acho que o título desse episódio deveria ser Brasileiros Vira-Latas, porque essa história tá... Mas a nossa protagonista deu uma aula de dignidade, que eu tô até agora aplaudindo de pé. Curioso. Mas antes da gente começar a nossa história, me fala, amigo, como foi a sua semana na terra do Ray Charles? Amiga, a minha semana foi relativamente tranquila, mas é muito doido que, falando em Ray Charles, esse último final de semana eu resolvi fazer um passeio nerd na cidade. Por quê? Moro numa cidade muito histórica, aqui em Londres, com uma cidade de quase 2.000 anos de história. Tudo que podia acontecer já aconteceu neste lugar. E aí resolvi fazer um passeio nerd. E fui fazer um passeio visitando os pontos. Veja bem, visitando os pontos turísticos da família Tudor. Nossa, adorei! Que é, assim, talvez da realeza britânica, é uma das famílias mais babadeiras. Gente, contando brevemente do que se trata em tom de fofoca. Como vocês sabem, a realeza britânica é uma instituição que está aqui há, assim, mais de um milênio. E é uma instituição extremamente poderosa e influente e que, né, as coisas vão mudando. Quem é fã de Game of Thrones, não sei se sabe, mas a história de Game of Thrones foi inspirada na realeza britânica, especificamente numa história chamada Guerra das Rosas, que era de duas famílias que estavam lutando pelo trono da Inglaterra. Gente, A família eu não dos sabia disso. Lancasters, parece com alguma coisa, Lancasters, os Lannisters e os Yorks. E aí, tudo isso pra dizer que fui visitar os lugares. E tem um lugar aqui em Londres que quem já veio e visitou vai saber do que eu tô falando. Quem não veio, quando vier visitar, vale a pena. Que é um lugar que é um dos primeiros castelos da cidade, que chama Torre de Londres, Tower of London. E, na verdade, é meio que um complexozinho. Você já foi, amiga, quando você veio aqui? Já fui e eu fiz o tour com o Beef Eater lá dentro. Então, é um lugar babadeiro, porque basicamente tem muita história lá e nananã, mas voltando aos Tudors, a fofoca é a seguinte. A galera tava brigando muito, as famílias estavam querendo não, né? Elas estavam literalmente se matando pra conseguir o trono da Inglaterra, até que veio um cara que juntou todo mundo, fez as pazes, que é o primeiro Tudor, que é o Henrique VII. E aí o Henrique VII veio, foi lá, fez as pazes, todo mundo ficou feliz, nanana. E aí o Henrique VII teve um filho, que foi o Henrique VIII, e eu detesto que esse povo não tinha muita criatividade. Então é um pouco difícil diferenciar, mas o Henrique VIII, gente, ele foi o mais babadeiro de todos. Primeiro que ele era assim, eu acho que ele foi a concepção de boy lixo da história da humanidade. Porque o cara, basicamente, enfrentou o Papa, porque o sonho da vida dele era ter um herdeiro masculino. E ele casou até ter um herdeiro masculino. Só que a Igreja Católica, na época, não permitia o divórcio. Nem sei se até hoje permite, mas enfim, na época, muito menos. A gente tá falando ali de 1500 e alguma coisa. E aí, o que aconteceu foi, ele peitou o Papa, fez com que a Inglaterra inteira mudasse de religião, basicamente porque ele queria se divorciar da mulher pra casar com outra, porque ele queria ter filho. Aí, o que aconteceu foi uma sucessão de casamentos, babados, tretas, falcatruas, e ele, ao todo, se casou 6 vezes. E uma das mulheres mais icônicas dele, que foi a mãe da primeira rainha Elizabeth, se chama Anne Boleyn,
que é chiquérrima. E este lugar que a gente foi visitar aí, a Torre de Londres, foi onde ela foi executada. Porque quando ela não conseguiu dar filho pra ele, só filha, nasceu a Rainha Elizabeth, aí inventou-se toda uma falcatrua e falaram, bom, vamos se livrar dessa gata aqui pra arrumar outra. Gente, é um babado atrás do outro. Então eu fiquei completamente chocado e descaralhado da cabeça com essa história. E fui visitar os lugares. E a Tower of London, especificamente, eu não sei você, amiga, mas assim, eu sou muito sensível a energias. Teve um lugar que eu entrei lá, eu fiquei imediatamente enjoado. Eu falei, meu Deus do céu, tipo... E aí você vai ler o que os lugares eram usados. Era usado pra tortura, era usado pra execução, era usado pra, tipo, você fala, meu Deus do céu, o ser humano é muito doido. Enfim, este foi o meu babado da semana. Nossa, e assim, 2 comentários aqui. Eu também, né, como você sabe, eu sou bem sensível à energia. E quando eu fui lá, eu senti a mesma coisa. Mas pra mim era assim, como se alguém tivesse vindo com um aspirador de pó e tirado toda a energia do meu corpo. Fiquei cansadíssima. Depois a gente foi embora pro hotel, dormi quase que a tarde inteira. Muito pesado aquele lugar, mas a história é bem interessante. Segundo, falando em boy lixo enfrentando o Papa, a gente acha que essas coisas só acontecem no passado, mas quem estiver prestando atenção no que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, deve saber que a gente tem um boy lixo no poder que também enfrentou o Papa essa semana. Você viu isso? Um boy lixo que inclusive está divulgando em suas redes sociais imagens como se o próprio fosse Jesus Cristo. Sim, sim. Então, assim, é aquele negócio, a história vai se repetindo, né? Quem diria que a gente seria testemunha de algo super parecido que aconteceu há 1000 anos atrás. E, assim, como fala? Ter executado as mulheres, né? O nosso boy lixo atual não faz, mas faz algo bem parecido, né? É a versão moderna perseguição, são São outras ferramentas e outros objetivos, mas os boys lixos continuam no poder. E você, minha amiga, para além de boys lixos no poder, como foi essa semana? Essa semana eu vou contar uma história e eu preciso da sua opinião e da opinião da nossa audiência. Mas para eu contar a história eu tenho que dar contexto, tá? Primeiro Estamos contexto. Prontos. Eu, Paula, não tenho carro. Tá? Alguns anos atrás, meus sogros deram um carro para o meu marido e eu falei, gente, 2 pessoas não precisam de 3 carros. Aí eu fui, peguei meu carro, dei para minha manicure, que é brasileira, estava grávida na época. A Paula não tem carro, ficamos com 2. Quando mudamos pro Brooklyn, eu falei pro meu marido, olha, lá não é difícil estacionar, a gente não vai precisar usar carro. A gente acabou vendendo o segundo carro. Então, hoje, nesta família, só uma pessoa tem carro. Meu marido. Se o carro é seu, a responsabilidade é de quem? Sua, óbvio. Então tá, primeira parte. Segunda parte, que eu acho que é importante também no contexto da Ai, história, já tô com medo. é que aqui em Nova York, quase não tem estacionamento, né? Então você para na rua. Só que a cidade tem uma regulação que eles limpam lados opostos da rua em dias diferentes. Então, assim, aqui na minha rua, terça-feira, de 9 às 10h30, eles passam limpando o lado direito da rua. E na quinta, eles passam limpando o lado esquerdo da rua, por volta de umas 10 às 11h30. Então, tem, assim, placas na rua inteira falando isso. E se você não tira o seu carro no tempo designado, você leva uma multa. Ok? Ok. Sim. Como você conhece meu marido é uma pessoa muito descansada, que é uma coisa boa, né? Eu sou super estressada, agitada, e o cara é descansado. Enfim, no ano de 2025, por ele sempre esquecer de mudar o carro de um lado pro outro, a gente acabou levando mais de $1.000 de multa, tá? $1.000 dava pra eu ir e voltar em Londres, te dar um beijo, um abraço e voltar pra casa. Enfim. Nossa. Esta semana... Enriquecendo os cofres públicos. O senhor, seu marido, é um verdadeiro cidadão que não contente em contribuir com o imposto oriundo do seu suor laboral, resolveu agora contribuir de diversas maneiras. Este é um exemplo de um cidadão, amigo. Ó. Patriotismo como nunca vi. Chega essa semana, nós estamos saindo de dentro de casa. Eu, ele e a nossa cachorra. Eu vejo uma vaga do outro lado da rua, o lado que não vai ser limpo. Ele estava com o carro parado no lado que ia ser limpo. Ok.
Falei com ele, corre lá dentro, pega a chave e tira o carro pra botar na vaga. Vou lá segurar a vaga. Fui eu com a minha cachorra, estou segurando a vaga. Ai, meu Deus. Vem uma mulher de carro e para. A Karen te achou. Me achou e falou, você não pode fazer isso. Aí eu falei assim, fazer o quê? Aí ela, segurar a vaga. Aí eu falei assim, mas meu marido tá atrás da senhora. Eu bem educada, sou uma pessoa muito educada. Falei, meu marido está atrás da senhora. Ele tá vendo ela, não, mas ainda assim, isso é contra a lei. Isso é uma falta de dignidade. Isso é uma falta... E a mulher, tipo, começou... Contra a lei? Comigo. Que lei? Aí, claro que não tem lei, né, Guilherme? Não E tem vem lei. toda a cabeça... Eu acho que talvez seja a lei da boa vizinhança. Pode ser. Pode ser, mas assim, lê pra mim o artigo. Qual que é o Código Penal? Tipo, oi? Pois é, e eu mantinha minha linha ali e falei com ela, olha, mas... Ela falou, eu cheguei aqui primeiro. Eu falei assim, tecnicamente, eu cheguei primeiro. É por isso que eu estou aqui. Exatamente. E ela ficou Na verdade, me encarando. eu cheguei primeiro. Sim, e ela ficou me encarando. Só que depois de 15 anos morando nesse país, a arrogância americana começa a pegar em você, né? Ela ficou me olhando, eu fiquei olhando pra ela e não saí. E ela foi embora, meu marido veio e parou o carro. Quando ele parou o carro, ele falou assim, nossa, o que foi que aconteceu? Aí eu contei pra ele. E sabe o que ele me falou? Ele falou, mas você não pode fazer mesmo isso não. Então eu acho que é uma lei implícita das pessoas. Ô, caralho. Eu acho que é algo implícito entre os nova-iorquinos que se você vê uma vaga, você não pode segurar a vaga pra pessoa que tá vindo. Mesmo se fosse em 1 minuto só, você não pode. Agora eu quero saber, você acha que eu estou errada nessa situação? Ou eu Amiga, sou a gente mais... é brasileiro. Brasil! A gente é brasileiro. Eu acho que só isso já explica o comportamento que a gente teria, que é exatamente esse, de segurar a vaga. Eu cansei de tomar mas multa. Eu te achei, com todo respeito, eu te achei bucetuda, porque você bancou o negócio, entendeu? Você bancou, você olhou, você encarou e tal. Nessa situação, eu não sei o que eu faria. Se eu ia ficar meio tipo, foi mal, desculpa por existir. Ia sair. Mas eu acho que você arrasou. Aí você foi loser, hein? Gostei. Obrigada. Assim, a Paula de 10 anos atrás jamais teria feito. Nem a Paula de 5 anos atrás teria feito isso. Mas eu falei, não, gente, que isso? Sou eu que tô pagando multa. Meu marido não vai lembrar do carro. Eu falei, não, minha senhora, pode ir. Agora, tem uma parte aqui dessa história que eu acho que é meio zona cinza. Quando ela foi saindo, assim, depois que eu percebi que ela tava com o crachazinho de necessidades especiais pendurado no retrovisor. Ai, amiga. Eu não tinha visto Já era tarde antes. demais, já era tarde Pois demais, já era tarde demais. Agora, se ela tava querendo estacionar ali, não seria essa senhora sua vizinha? Será que você acabou de arrumar uma inimizade nas redondezas? Eu espero que não, porque... Meu bairro, assim, minha quadra, meu quarteirão é meio Vila do Chaves, sabe? Já tem várias dinâmicas aqui. Então, eu espero que não. E se ela for minha vizinha, que ela seja lá do outro lado. Vamos torcer. Sim. Eu também tô cheia de babado pra contar. Conta, gringa! A história de hoje é da Janete. Amei o nome da gata, Janete. Se mudou para uma cidade ao redor de Nova York. Janete chegou lá sem emprego, sem contato, sem falar um A de inglês, sem lenço, sem documento, coitada. E onde é que brasileiro vai procurar emprego quando está desesperado, minha querida amiga? Facebook, claro, o LinkedIn do imigrante. Exatamente! E o que a Janete fez? Viu um post, ligou para uma agência e conseguiu a sua tão querida vaga de doméstica. Sua patroa era brasileira, casada com um americano, e soltou: assim, Janete, só tem uma coisinha, eu estou em Hampton. Gente, tipo Hampton, tipo Revenge, tipo Gossip Girl no verão, tipo esse Hampton. É esse Hampton. E, gente, os Hamptons é tudo isso mesmo que a gente vê na televisão. Tem um lado que é um pouquinho mais simples, mas são aquelas mansões, assim, Viu, amiga? astronômicas. Uhum. Gente, olha, a Janete ganhou sorte grande aí, né? É basicamente o lugar dos Billys, assim, de quem é influente, quem não tem o nome no Serasa. Amei. A Janete, ao saber dessa informação, passou mal, amei, né? A Janete rolezeira.
e disse: se eu vim do Brasil até aqui, você acha que eu não chego na sua casa, minha filha? Pois me aguarde. Bote água no feijão que eu tô chegando. E ela chegou na casa desta nova patroa. O lugar parecia de cinema. Jeanette pensou: estou garota. Mas o roteiro que se desenvolveu, meu amor, era um verdadeiro filme de terror. Ai, meu Deus. Eu quero saber, porque assim, eu gosto da autoconfiança de Jeanette, mas chegar no Hamptons não é tão fácil, não. Tem um ônibus especial que você pega perto da estação de trem. É mó BO pra chegar no Hamptons. Nós cidadãos, assim, meros mortais, que não tem um jatinho particular, motorista particular, é mó BO pra chegar lá, viu? Gente, assim, pra começar, que eu nem sabia que tinha ônibus pros Hamptons. Então, pelo menos, né, Jeanette tá gatinha, tem um jeito de chegar. E aí, como que Jeanette se virou aqui pra ir pra lá? Basicamente, ela pegou um trem cedíssimo lá na Penn Station, em Nova York. Gente, Penn Station. E aí, aquela loucura, assim, parece pior que a luz no horário de pico, assim, sabe? Pior que a Sé em São Paulo, pior que a Estação Central no Rio. Era assim, corredor pra todo lado. Letreiro piscando, gente correndo, gente gritando, criança chorando, o imigrante falando, assim, um barulhão. E a gata, como eu disse, sem falar inglês. Além de tudo, a bonita estava com um celular que não andava muito bem. Então ela anotou tudo que a patroa tinha falado numa folha, coitada, ô bichinha. Jeanette aventureira. Não, assim, e esforçada também. Então ela anotou numa folhinha, aquela folhinha velha guerreira que a gente, coitado, fica ali no fundo da bolsa. E aí foi atrás de informação, porque Jeanette, como diz a frase, quem tem boca vai a Roma. E eu descobri que essa frase, na verdade, é quem tem boca vaia, de vaiar, não de ir. Mas enfim. Sério? Você tá cheio dos fatos históricos hoje, eu tô, hein? né? Eu tô o próprio Telecurso 2000 hoje. Enfim, Jeanette, que não vai ao Roma, mas estava indo pra Hamptons, ela foi atrás de ajuda, né? Pois, enfim, tava ali meio perdida, meio zonza, meio mais perdida que bala em tiroteio. E aí, a gata foi buscar de maneira racional a pessoa que poderia ajudá-la naquele momento, que é o homem do balcão de informação. Só que o gato tava no telefone, e do telefone ele não saía. Eles não saem do telefone. Gente, desculpa, eu não quero ser aquela pessoa que reclama sobre o trabalhador e tal, mas o pessoal da Penn Station, assim, foi a minha punição na Terra, entendeu? Por uns 7 anos eu tinha que ir pra Penn Station todo dia pegar o trem de volta pra New Jersey. Eita. Eles são inúteis. O pessoal ali do balcão de informação e os funcionários do trem, inúteis. Tadinha de Jeanette. Eles e ninguém dá na mesa, né? Ai, Jesus. E aí, Jeanette se lascou, ficou lá tentando entender as coisas, ficou lá esperando e enfim. E aí ela foi fazer o que qualquer brasileira faria numa situação dessas. Socorro, Deus! Foi isso, né? Basicamente, foi o que ela fez. Socorro, Deus. Chamou Deus, começou a rezar, a orar em voz alta, dentro da Penn Station de Nova York. Gente, é um lugar de gente maluca, né? Meu Deus do céu, como é que eu vou me virar? Me ajuda. Gente... E ela falando em voz alta. Tadinha. Oh, meu Deus. Imagina o nível de desespero. A pessoa começa a lançar um creio em Deus Pai Todo-Poderoso no meio da porra da estação. Eu já falo, gente, o que essa mulher tá fazendo? Tá lançando um feitiço? E ela ficou lá, em voz alta. Só que aí, ficou lá rezando. E 2 rapazes estavam nas costas dela, assim, eles pararam. Um americano da Califórnia, o namorado dele, que era carioca. O carioca ouviu e fez tipo, hã? Oi? O que tá acontecendo? Gente, tá, que bom. Mas ele parou pra ajudar? Tipo, parou do nada, assim. Aí o americano, fofinho, perguntou em inglês perfeito pra Jeanette. Você precisa de ajuda, senhora? E a Jeanette deu um grito, glória a Deus. Gente... Ai, mas espera, o americano falava português? Eu acho, minha filha, que esse carioca deu belas aulas pra ele, viu? Então, o gato tava aqui... E aí, o americano e o carioca, bonzinhos, foram lá, compraram a passagem pra dona Jeanette, levaram ela no corredor 7, explicaram como funcionava a coisa ali, explicaram de novo, quando ela perguntou de novo.
E aí, quando eles foram ver ali toda a organização da senhora, ela ainda não tinha todo o dinheiro necessário para fazer essa viagem. Então, além de tudo, eles deram $20 que faltavam para a senhora conseguir viajar. Nossa, gente, que gente boa. Tá. Só que tem uma coisa aqui. O casal tava fazendo isso, mas quem tava, na verdade, liderando todo ali o movimento era o americano, era o californiano. Porque o carioca, por sua vez, não tava muito afim de ajudar. Meio brasileiro, não me mistura com... Agora faz sentido a história, o título da história. E aí ele ficou ali com aquela cara de cu, olhando pra senhora. Mas a sorte dela é que o californiano, anjo na terra, deu conta de ajudar. E aí, Dona Janete ficou lá, bonitinha, em pé no corredor por 1 hora, com a sua malinha, sem se mover, sem medo, assim, com medo, assim, de errar qualquer coisa. Então ela ficou ali quieta, aprendeu a ver o nome direito do trem no sistema, no letreiro. Então tava aprendendo a viver na marra, mas tava indo. E aí a gata foi, entrou no seu trem, sentou e olhou ao redor. E aí, o que ela viu nesse trem? O que ela viu? Ela descreve como uma experiência meio barrados no baile, de acordo com suas próprias palavras. Os pobres eram muito fáceis de identificar. Era ela e os latinos, claro, né? As latinidades todas unidas. Ai, gente. Negócio é que o tipo de rico do Hampton é aquele rico que tem cara. Não é aquela pessoa extravagante, sabe? Pensa na realeza britânica também, que às vezes você tá passando e você sabe que a pessoa... ela tá num patamar, assim, outro. Uma áurea de rico. Rico tem uma áurea de rico. E não necessariamente tem a ver com a roupa. É tipo, sei lá, o Mark Zuckerberg, enfim, esses líderes, eles usam umas roupas meio neutras. Aí quando você vai ver, você achando que era a camiseta da Insider, não. É tipo uma camiseta que custou $15 mil, sabe assim? E é preta. Sim, é. Então assim, eles não são espalhafatosos, né? É como dizem, rico mesmo não ostenta. Exatamente. Eu mesmo daqueles. Coitado. Oh, meu Deus. Socorro, Deus. Minha vez, né? E aí, Janete seguiu em sua viagem maravilhosa, ela e seus amigos latinos, e finalmente chegou nos Hamptons. E assim, ela ficou chocada, passada em Cristo. A casa, amiga, era maravilhosa, chiquíssima. Só que a patroa era um horror. Gente, parece que eu estou assistindo aquele filme The Housemaid de novo. Total. E assim, de novo, né? Lembrando que é outra brasileira vira-lata. E assim, eu amo brasileiro, sou brasileira, tenho amigos brasileiros, mas, gente, tem um naipe de brasileiro que vai pro exterior que... se transforma, né? Ou melhor, traz pra fora tudo que era. Quem que era esta senhora que começou a causar na vida de Janete? Ela era uma gata casada com um americano e era tão controladora que ela tinha uma câmera apontada pra cozinha, gravando o dia inteiro, porque ela era completamente contra jogar sobras de comida fora. Tinha que guardar tudo. E aí, ela ficava controlando a casa o dia inteiro. Além de gritar a todo momento, todos os dias, com todo mundo, fazendo com que este lar fosse um ambiente extremamente agradável de se estar. Gente, e assim, eu me inserindo na história, eu sou o tipo de pessoa que também odeia jogar comida fora. Às vezes o Adam passa e fala, cara, mas isso já tá na geladeira, você tem certeza que isso tá bom? Tá, porque eu acho que o trauma de ter sido criado nos anos 90 ficou, que minha mãe falava, mostrava foto daqueles menininhos na Somália, sabe, que era só cabeça, na Somália e na Etiópia, ficou na minha cabeça, eu não consigo jogar comida fora. Eu também. É muito difícil. E o senhor, meu marido, é engraçado, porque ele não come tudo. Tipo, a gente compra alguma coisa, enfim, ele não come tudo. E aí ele se engana que ele vai comer, depois ele guarda. E toda vez eu falo, ô lindinho, eu sei que você está guardando isso, porque você está postergando o que você vai fazer amanhã, que é jogar isso fora. Então assim, ou congela ou joga fora de uma vez, porque enfim, você tá aqui pulando uma etapa, né? E aí, a coitada da Janete, apesar de encantada com a casa, falou, Jesus, onde é que eu fui parar? Porque ela foi contratada para ser babá. Só que ela acabou tendo que fazer papel de babá, de arrumadeira, de lavadeira, de cozinheira, de piscineira. Piscineira. Um dia, a patroa mandou ela esfregar as pedras ao redor da piscina com produto, no sol aberto. E aí a Janete olhou pra babá e disse, menina,
além de babar, ela quer que a gente seja piscineira? Tipo, oi, que mais? O que eu preciso fazer? Agora eu preciso aprender a tirar tarô? O que tá acontecendo, né? Gente, e assim, dá pra ver que a pessoa é rica mesmo, né? Porque ela tem 2 babás. Quer dizer, 2 babás, arrumadeira, luzinha, né? Mas ela já tem 2 babás. Imagina se ela tinha mais funcionários na casa. Provavelmente não, né? Você Com tá querendo que as certeza, 2 amiga. façam tudo? Com certeza, eu acho que tem. Porque se é uma casa, tipo, é que eu tô imaginando, tipo, casa Serena Van der Woodson, assim, sabe? Casa, tipo, Victoria Grayson. E aí precisa de muita gente. Eu sempre penso isso, falo, ai, gente, é tão bonito casa grande, mas quem que vai limpar esse lugar inteiro? Que nem ao contrário de patroa de Janete, é a gente que não é bilionário. E aí Janete ficou assim, passada, cada dia mais era uma situação que enchia a porra do saco. Só que o basta de verdade foi uma situação envolvendo feijão. Amo feijão. Demais. A mãe da patroa tava de visita, brasileira, e queria ver a irmã que morava ali perto. E aí ela cozinhou 1 quilo de feijão pra levar, um mimo de mãe. A patroa proibiu, e proibiu a mãe de ver a própria irmã. Ou seja, nem visita, nem feijão. Pera, deixa eu ver se eu entendi. A mãe da patroa tava visitando. E a irmã da patroa também mora lá perto. E a mãe fez feijão pra levar pra irmã, mas a patroa do inferno aqui não deixou a mãe visitar a própria filha, Irmã, a outra filha. exatamente. Ela não deixou. Então, a mãe ficou lá na casa, bloqueada por essa filha gente boa, pra não dizer outra coisa. Não, menina, aí você nem sabe. Além de tudo, a irmã ficou lá desesperada, tipo, ué, você não ia vir aqui, cadê você? Cadê meu feijão? E ela ficava ligando pro celular da mãe, a patroa, que não tem nome merecidamente aqui, a gente pode até, sei lá, chamá-la de... Cruella. Não, enfim. Cruella de Vil. Gostei. Isso. É que o nome que eu estava pensando um pouco mais explícito. Eu chamei ela de Arrombada da Silva. E Vamos ela com o ficava... A arrombada ficava bloqueando o contato da irmã. Toda vez que ela ligava, coitada. E ela lá desesperada, e ela pegava o celular da mãe e ficava lá bloqueando. E a Janete ali assistindo tudo, pensando, meu Deus do céu, isso aqui tá ficando pior cada dia que passa. E aí, o que aconteceu, minha amiga, foi que a patroa saiu, esqueceu a bolsa e voltou dizendo que a bolsa tinha sumido, perguntando pra Janete, cadê a minha bolsa? E a Janete pensando, ai meu Deus do céu, como é difícil lidar com gente burra. Não, e eu acho também a ofensa, né? Porque sempre sobra pra ajudante do lar. Perdeu alguma coisa, ai, né? Já olha pra pessoa, mas enfim. Sumiu, não né? vou Sei lá. militar, não vou militar. Aí a Janete, com toda a paciência que ainda restava, olhou pra ela e falou, minha linda, quando você saiu com a bolsa. E aí, não demorou muito, veio um táxi entregar a bendita da bolsa. E aí a patroa nem desculpa pediu, simplesmente pegou e saiu assim, estabanada e foi fazer outra coisa. Só que aí, a Janete olhou pra situação e falou, é hoje. Deu uma de Ludmilla, falou, é hoje que vai ter café no bole. E assim, eu acho ótimo ela ter tomado essa decisão mesmo, porque eu sei que no Brasil e em qualquer lugar do mundo, né, a gente às vezes, né, pessoa rica acusa o funcionário de ter sumido, no maior descaso, só que aqui, isso dá cadeia legal. Eu imagino ela como imigrante, deve, amigo, aqui da cadeia, legal mesmo, porque a polícia aqui... assim, funciona, né? Tem seus defeitos, mas funciona. Outro dia eu conto a história, mas eu conheço 2 pessoas, au pairs, que tiveram problema com coisa que sumiu dentro de casa, a polícia foi chamada e depois a host mom achou as coisas. É pesado. Que baixaria, gente, sério. E aí Janete ficou de saco cheio dessa baixaria, porque assim, humilhação até certo nível, né? Agora entendemos que além de humilhação isso é crime. Então, falou, vaca, tô indo embora. E aí, ela, como uma pessoa bastante ética, bastante comprometida, além de tudo, fez a comida, limpou o fogão, deixou tudo em ordem. Desceu, arrumou suas malinhas, arrumou suas coisinhas, viu o marido da patroa na sala lendo o jornal, olhou pra ele e soltou um thank you. Minimalista, assim, breve. Só isso. E foi embora. Breve, falou thank you. Só que aí, obviamente, que a Mocoronga não ia deixar isso barato, né? Então ela já começou a fazer um drama
Do tipo, por que você tá indo? Meu Deus! Nananã! E aí, minha filha, ela falou, thank you. E foi embora bem bonita com suas malinhas, de volta pra sua dignidade. E, além de tudo, essa patroa sem vergonha, descarada, mandou um áudio pra Janete falando 1000 baixarias. Mil baixarias. Só que Janete aí, minha filha, ela brilhou. Tá preparada pra réplica? Ai, me conta. Janete virou pra ela, minha filha, no áudio. Ela nunca apertou um botão de gravar com tanta vontade na vida dela. Ela falou, ô, minha querida, eu venho de família pobre, mas não de esgoto a céu aberto, de panela farta e de cama limpa. Pobre. Só que assim, eu tenho tudo o que você, como rica, não tem. Porque você, apesar de ter dinheiro, é miserável. A falta de humanidade que você tem, essa sim, dói. E eu não preciso disso. Nossa, Janete pisou! Pisou! Read that, bitch. Pisou. Gostei. Nossa! Amei, viu? Amei. Maceta menos, Janete! E aí ela bloqueou essa fudida e foi embora. Que Olha, bom. que história de superação, de não submissão. Janete mesmo ali ralando pra conseguir suas coisas, sem saber falar inglês, com uma mão atrás e outra na frente. Não se submeteu à sua humilhação. Passou por tudo isso, desde o perrengue lá na estação, o carioca que quase cuspiu na cabeça dela, a câmera na cozinha, ao drama do feijão, mas ela foi embora sem perder o que mais importava, que é a sua dignidade. Gente, que bom. E assim, eu tenho que escolher minhas palavras cuidadosamente agora. Mas como você sabe, eu trabalhei como babá durante muito tempo aqui nos Estados Unidos, né? Enquanto eu tava fazendo faculdade. E a pior chefe, letras maiúsculas aqui, garrafais, pior chefe que eu tive foi brasileira. Você acredita nisso? Acredito, claro que acredito. E essa Mas história claro aqui que não é minha não, tá? Alguém pode... Eu tô falando tanto de brasileiro vira-lata que alguém pode pensar, fala a história da Paula. Não. Janete? Brincadeira. Eu não sou Janete, mas eu queria, na época, ter tido a coragem e dignidade de Janete, porque não, eu aceitei muito na cabeça. Nossa, comi o pão que o diabo amassou com o rabo com aquela mulher, mas precisava do dinheiro, Nossa, né? amiga. Meu amor, o Babados da Gringa desta semana vai ficando por aqui. E aí, minha amiga, você tem mais alguma mensagem pra galera? Além de sejam mais como Janete? Então, a mensagem que eu passei o episódio inteiro falando, né? Você que fica colocando os outros imigrantes brasileiros pra baixo, deixa de virar latice. Lembra de onde você veio? Que isso, É coisa isso feia. É isso aí. E se você tem uma história de patroa doida ou de volta por cima triunfal, manda pra gente, vai, no nosso site chiquíssimo, babadosdagringa.com.br, no Instagram, no TikTok, por onde quer que você consiga mandar. Só manda, vai. Sim, e compartilha esse episódio com aquele amigo que tá num trampo super tóxico e precisa de coragem pra dizer valeu, foi bom, adeus e ir embora. Um beijo e até o próximo babado. Tchau!